Olá, querida mulher que nos acompanha nesta hora. É sempre uma alegria, uma satisfação ter todas vocês aí conosco. E eu sou Cíntia Rios, estou falando daqui da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. E não esqueça que a sua audiência muito nos alegra. Enquanto estamos ainda no início, aproveite já para dar o joinha aí, ó. Deixar o seu like aí no nosso canal, no nosso dia de hoje. Compartilhe essa mensagem, caminha aí para 5, 10 mulheres que você conhece. Certamente, juntas nós iremos mais longe. Outras pessoas poderão ser edificadas dentro desse tema que é tão importante e necessário falarmos no dia de hoje. Cíntia, qual é o tema de hoje? Alcançando o coração do seu filho. De que jeito? À luz das Escrituras. Nós vamos passear um pouquinho aqui para observar o que é que o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que nos criou, que criou os nossos filhos, nos diz. Certamente a Bíblia é o conselho de um pai amoroso que quer ver os seus filhos bem-sucedidos. Graças a Deus, pela bendita palavra de Deus, Ele deixou o manual para nós e nós precisamos conhecer, procurar conhecer e colocar em prática se quisermos ser bem-sucedidas. Antes da gente adentrar no nosso tema de hoje, eu estou sempre incentivando a você a adquirir a Bíblia da Caminhada Bíblica. Essa Bíblia é um grande tesouro. A Bíblia em si ela já é, mas com a Caminhada Bíblica ficou ainda melhor para que a gente tenha a leitura dela com um acompanhamento diário, de um texto explicativo, com uma mensagem cristocêntrica, facilitando o nosso entendimento, uma chamada para nós, né? Ó, nós que já somos cristãs, mas que não lemos a Bíblia, que não temos a vida de piedade, que esquecemos, já tenho o Senhor, não preciso mais ler, nina, não. Todas nós precisamos estar caminhando diariamente com o nosso Mestre, com o nosso Pai amoroso, com o nosso Deus. Então você já parou para pensar nessa grande maravilha de poder ter diariamente uma mensagem cristocêntrica com uma explicação de todos ou cada um dos capítulos da Bíblia? Se você já tem, e eu sei que muitas de vocês já têm, está na hora de você dar um passo a mais e começar a comprar Bíblias para doar. Entregue Bíblia para o seu vizinho, entregue a Bíblia para o seu médico, para a sua sogra, para algum familiar seu, para o seu amigo que está fazendo aniversário. Às vezes a gente compra presentes, não é? Muito mais caro do que uma riqueza dessa, porque aqui tem valor eterno. E a gente perde as oportunidades de evangelizar. Se você deseja então adquirir, se você deseja divulgar aí na sua igreja, da nossa IPB, do nosso amado Brasil, ou até mesmo em outras igrejas, quem nos conhece, tome nota aí do nosso telefone, faça contato pelo WhatsApp, que eu teria a grata satisfação de lhe responder. 051 981 11 9571. Nós podemos encaminhar caixas de Bíblias para você. Basta você divulgar, as próprias pessoas farão os pedidos, você vai ser apenas uma mediadora e uma semeadora da palavra de Deus, não é? Vamos juntos nessa parceria? Eu vou aguardar o seu contato e vamos evangelizar o nosso amado Brasil. Lembrando que esse é o melhor de todos os presentes, porque ele tem valor eterno. Não deixe de adquirir a Caminhada Bíblica. Queremos também meditar um pouquinho antes de adentrar no nosso tema com um devocional de Spurgeon, tá bom? Gostaria que você atentasse já para a palavra do Senhor. Nos diz assim: o Senhor é a minha porção. Olhe para as suas posses, ó cristão, e compare sua porção com a de seus companheiros. Alguns deles têm bens no campo, são ricos e suas colheitas lhes rendem um bom faturamento. Mas o que são colheitas comparadas ao seu Deus, que é o Deus das colheitas? O que são celeiros lotados comparados a Ele, que é o lavrador e que o alimenta com o pão do céu? Alguns têm suas posses na cidade. Sua riqueza é abundante e flui para eles em correntes constantes até que se torne um grande reservatório de ouro. Mas o que é o ouro comparado ao nosso Deus? Você não poderia viver nele
Sua vida espiritual não poderia ser sustentada por ele. Coloque o ouro sobre sua consciência angustiada e veja se ele tem o valor. Ele pode aliviar as suas dores? Aplique-o sobre um coração desolado e veja se ele poderia aliviar um único suspiro solitário ou até mesmo diminuir a sua dor. Mas você, que tem Deus, e nele tem mais do que o ouro ou as riquezas que jamais se poderiam comprar. Alguns têm suas posses naquilo que a maioria dos homens ama, aplausos e fama. Mas pergunte a si mesmo, seu Deus não é para você muito mais do que isso? E se uma miríade de clarins tocassem sua honra, isso prepararia para atravessar o Jordão ou alegraria na perspectiva do julgamento? Não, claro que não. Há aflições na vida que a riqueza nunca, jamais vai poder aliviar. E há a necessidade profunda na hora da morte, que nenhum ouro ou qualquer outro tipo de riqueza poderá comprar. Mas quando você tem Deus como a sua porção, tem mais do que todo o restante junto. Nele cada desejo é atendido, seja na vida ou na morte. Com Deus como sua porção, você é realmente rico, pois Ele suprirá suas necessidades, consolará o seu coração, aliviará a sua tristeza, guiará seus passos, estará com você no vale da sombra e então levará para casa para desfrutar dele como sua porção para sempre. Eu tenho muitos bens, Esaú disse. Essa é a melhor coisa que um homem mundano pode dizer. Mas Jacó respondeu, eu tenho todas as coisas, o que é uma observação muito mais elevada para mentes simplesmente carnais. Onde está a sua porção? Pense nisso, medite nisso e aqueça o seu coração com essas verdades do Senhor. Vamos então lá, meninas, para o nosso assunto de hoje, a nossa série, vou estar repetindo, você que está chegando agora é muito bem-vinda ao nosso meio. Mais uma vez, quero me apresentar, eu sou Cíntia Rios, estou falando aqui de Canoas, do Rio Grande do Sul, e é sempre uma alegria ter você conosco. O nosso tema de hoje é desafiador, muito desafiador, inclusive para mim, como mãe. Sou mãe de 3 filhos, mas à luz das Escrituras, o Espírito Santo de Deus há de falar ao nosso coração, porque as verdades bíblicas serão expostas e nós poderemos crescer juntas e aprender juntas. Alcançando o coração do seu filho. É o tema de hoje dentro dessa série Aconselhamento para Mulheres. Esta talvez seja uma das tarefas mais difíceis para nós como mães. Para você que é mulher e que ainda não é mãe, esta mensagem também é para que você já aprenda como fazer e o que fazer na educação do seu filho, né? Quantas vezes você não já parou e pensou e até mesmo concluiu de que você perdeu a batalha tentando controlar os seus filhos? É ou não é uma verdade nos nossos dias? Quantas vezes a gente para e pensa assim, meu Deus, onde foi que eu errei? Você já foi uma mãe assim? Ou talvez você está sendo uma mãe assim? Ser mãe, meninas, não tem uma receita pronta. Você vai fazer qualquer tipo de curso, você primeiro se capacita, não é isso? Você procura o entendimento, você procura saber como é que funciona aquela área. O ser mãe não tem receita pronta e não é uma missão fácil, mas ela é nobre, porque ela é divina. E Deus, através da sua palavra, nos traz instruções de como podemos proceder. Antes de mais nada, gostaria de deixar para vocês alguns livros que talvez lhe ajude como mãe, né? Dependendo da idade do seu filho aí, você vai poder ler, por exemplo, livros como este, Mãe Segundo o Coração de Deus, porque não tem como falar de filho sem perceber a maternidade, né?
da Elizabeth George. Tem um outro livro, Educando Filhas, Segundo o Coração de Deus, este rosinha aqui, também da mesma autora. Existe também para você que é mãe de menina, é um azulzinho, Educando Filhos, né? Segundo o Coração de Deus. Existem várias literaturas cristãs muito boas, se você tem filhos pequenos. Este livro aqui, ó, da Elise, maravilhoso, tanto para filhos pequenos como adolescentes e qualquer idade de filho, pais fracos, perdão, e um Deus forte, maravilhoso, mostra a extrema graça de Deus, a pura graça de Deus na nossa vida. E muitas vezes quando você se questiona, né? O meu filho não obedece. E você se sente muitas vezes uma fracassada. O que fazer? Leia esse livro. Ele vai te ajudar bastante. Um outro livro para você que tem filhos adolescentes, muito indicado, maravilhoso, muito bom, do Paul Tripp. Aliás, todos os livros dele são muito bons, assim como da Elise, da Elizabeth. É o livro chamado Idade da Oportunidade. Então, são algumas literaturas que de repente você pode adquirir, ou se você já tem, de repente ainda não conseguiu ler. Fica aí a dica, a sugestão. E vocês que estão aí conosco, se já leram também outros livros cristãos, com uma teologia firme, com uma doutrina sólida, pode ir colocando e compartilhando aí no nosso chat, tá bom? Então eu gostaria de falar hoje sobre um tipo diferente de criar filhos. Nós vivemos em uma sociedade que tem ditado muitas coisas de como criar filhos e nós precisamos, como mães, como mulher de Deus, à luz das Escrituras, observar se isso de fato é algo que é bíblico. A nossa ênfase na tarde das mulheres vai ser sempre a Bíblia. Se você não tem o conhecimento bíblico, aqui é o seu lugar, se você deseja adquirir. Se você já é uma mulher cristã, mas ainda não tem o entendimento de todos os assuntos que nós já tratamos, aqui também é o seu lugar. Se você não é uma mulher cristã e gostaria de compreender mais sobre esse Deus maravilhoso, aqui também é o seu lugar. Então vamos aprender juntas. Por quê? Porque criar filhos não é um trabalho fácil. Vocês vão de concordar comigo, e quem já tem filhos, principalmente numa idade já maiorzinha, né? Porque talvez você esteja ainda aí no comecinho, no encanto da maternidade, isso é maravilhoso, todas nós já passamos por isso, quem é mãe de fato, né? Você vai poder perceber que criar filhos é um desafio gigante, principalmente nos dias de hoje. Pode e é exaustivo mentalmente, fisicamente, emocionalmente, até porque nós não temos férias e nem feriado. Você tem férias da maternidade? Eu nunca tive. Eu acredito que você também não tem. Então, quantas e quantas vezes nós estamos bem cansadinhas, não é verdade? Da demanda diária. Mas a gente tem sempre aquele amor abnegado para tentar atender, à luz das Escrituras, os nossos filhos. E por que eu estou falando isso? Não quero desanimar você, tá? Calma aí, não sai do nosso estudo. Nós estamos apenas tentando dar uma introdução. Porque nós temos problemas. Quais são os problemas? Tanto nós, pais, como os filhos. Nós temos um problema que é geral, chamado pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, você pode encontrar essas verdades do Senhor. Aliás, vamos abrir as Escrituras, abra aí a sua e vamos ler para você já ir percebendo, porque talvez você diga assim, meu Deus, a quem esse menino puxou? Por que esse menino é assim? Vamos lá dar uma olhadinha? Romanos capítulo 5, versículo 12 nos diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por que não é tão fácil assim? Porque somos pecadores. Isso você tem que ter muito claro aí na sua mente. Tanto nós pais, como os nossos filhos. Cíntia, o meu filho não é pecador, meu filho é um anjinho. A Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Talvez a gente precise desconstruir algumas coisas que foram colocadas aí na nossa Bíblia e reconstruir à luz das Escrituras, né? Nossos filhos já nascem em pecado. Sério? Sim, estou reforçando. Abra aí as Escrituras. Pessoal, vocês que estão no chat, aliás, inclusive os homens, Marcelo, Ricardo, Lucas, o esposo da Dona Linda também ali em Salvador, nós temos vários homens que nos acompanham e a presença de vocês nos alegra, porque é de suma importância a presença masculina na educação dos nossos filhos. Então, eu fico bastante feliz de ter vocês aí conosco. Observem aí.
Vamos lá, vamos abrir no livro de Salmo para a gente ler, tá? Calma aí, não vai já se cansando no começo não. Salmo capítulo... Opa, perdão, Salmo não tem capítulo, é apenas hábito aqui, né? Salmo de número 51. Vamos lá. Já encontrou? Primeiro do que eu, me aguarda aí um pouquinho, tá? Salmo 51, versículo 5 nos diz assim: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então eu reafirmo, antes que você ache que não existe pecado na vida de criança, que os nossos filhos já nascem em pecado, assim como nós também nascemos, toda a humanidade já nasce em pecado. E o pecado em seus corações, minhas queridas meninas, aparecem logo bem de cedo na vida, criando, por consequência, conflitos de relacionamento com eles. Não é uma, nem duas, nem três vezes que nós já, desde que eles são bem pequenininhos, com muito menos, às vezes, de meses de vida, eles já têm as birrinhas deles, não é? Eles já têm os choros deles, que a gente consegue, no decorrer do tempo, ir identificando quando é choro de birra, quando é choro de dor. Não é assim que funciona? Quantas vezes, enquanto nós amamentamos, ele dá aquela puxada no nosso seio e aquilo dói, ainda sem dente. Eu só estou ilustrando algumas ações que mostram que o seu filho e o meu filho já nasceu em pecado, assim como nós também nascemos. Gastamos tempo demais cuidando, presta bem atenção no que eu vou falar, das necessidades físicas dos nossos filhos, das necessidades, muitas vezes, emocionais dos nossos filhos, por que não dizer das necessidades profissionais dos nossos filhos, para treinar os seus corações, as suas mentes. Mas observamos, principalmente nos dias de hoje, que gastamos muito pouco tempo na vida espiritual dos nossos filhos. Você tem investido tempo na vida espiritual dos seus filhos? Vamos seguindo o nosso estudo. Nós menosprezamos o fato de que o comportamento indesejado, muitas vezes da própria criança, quando nós nos referimos ao pecado, né? A queda do homem em si, lá tem esse relato bíblico lá em Gênesis no início, e isso precisa ficar muito claro para definir todas as demais coisas da nossa vida, no que diz respeito à nossa cosmovisão ou à nossa forma de ver o mundo, nosso relacionamento com Deus, com o homem, inclusive com os nossos filhos, né? Então, por conta disso, a gente observa as ações ou o comportamento que muitas vezes é indesejado, está sendo revelado apenas pelo coração dessa criança, que é tão somente pecadora assim como nós. Deus nos chamou para um tipo diferente de criação dos nossos filhos, e nós, como mulheres cristãs, precisamos ter consciência mais do que nunca nos dias de hoje. Ele quer que nós consideremos o modo proativo aos corações dos nossos filhos e os treinemos de maneira que eles venham a honrá-lo. Vejam que tamanha missão, que sublime missão e que responsabilidade gigante, junto com o privilégio, o Senhor nos dá. Ele nos tem provido, minhas queridas mulheres, o recurso perfeito para este fim. Sabe qual é? Este aqui, a Bíblia. Não adianta você ficar lendo livros e mais livros, principalmente livros de autoajuda, livros que não tem nada com nada, que muitas vezes atrapalham a sua vida, que nada pode. O que eu quero trazer à mente e o seu coração nesta hora é para que nós nos deparemos à luz das Escrituras. Então, o que eu queria falar hoje em relação a como alcançar o coração do filho é baseado na Bíblia. A Bíblia e a criação dos filhos. O plano de Deus é que nós, como pais, tanto homens como mulheres, pais e mães, né, pais de uma forma generalizada, transmitam sim
É obrigação nossa, é função nossa, é missão nossa transmitirmos o Evangelho para os nossos filhos. Deus deseja que nós comuniquemos aos nossos filhos a verdade sobre a nossa condição pecaminosa, mas não fica só por aí, porque existe o caminho da salvação, existe o caminho da redenção, existe o caminho da adoção, existe o caminho da justificação, existe um chamado ou uma vocação eficaz que poderá chegar pela graça de Deus até os nossos lares. Então, queridos, nós temos um objetivo, que essa é a sua maior missão, a missão mais nobre que Deus poderia te dar. Eu não estou perguntando para você qual é a sua profissão, se você é médica, para nós não importa, que bênção que você é. Se você é médica, se você é advogada, se você é professora, se você é do lar, se você é, enfim, dentista, o que você é administradora, se você é empresária, se você... A nossa missão, o nosso objetivo é ensinar os nossos filhos a conhecer a Deus e amá-lo acima de todas as coisas. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 5 a 7 nos diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, em algumas versões de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado à tua mesa, lá na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, ou seja, em todo o tempo. E eu gostaria já de dizer para você que talvez você esteja perdendo muito tempo, talvez você já tenha deixado correr muito tempo para trás, sem perceber a responsabilidade que o Senhor nos dá. Como que eu vou ensinar o meu filho a amar a Deus acima de todas as coisas? Não é amar de qualquer jeito. Vocês veem a ênfase do texto aqui, de Deuteronômio, do que nós lemos. É amar de todo o coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Você, como mãe, ama a Deus desta forma? Antes da gente chegar nos nossos filhos, eu gostaria de dizer para você que a maior forma da gente conseguir fazer isso é procurando ser um exemplo de mãe. E aqui a gente pode mexer em várias áreas da nossa vida. Porque nós sonhamos, nós desejamos, nós almejamos, nós queremos que os nossos filhos sejam filhos segundo o coração de Deus. Mas a minha pergunta começa com você e para você. Você é uma mãe segundo o coração de Deus? Principalmente aquelas que têm filhos pequenos. Quando a gente fala de filhos, a gente precisa, de forma generalizada, todos os ensinamentos bíblicos se aplicam a todas as idades, é bem verdade, mas quando se trata de filhos pequenos, nós temos a plena consciência de que eles amam imitar outras pessoas. Você já viu isso, não já? Quantas vezes ele fica tentando imitar você, imita seu pastor, imita tantas pessoas. Os filhos veem tudo, eles são pequenos, mas eles são como que esponjas, eles absorvem tudo que eles percebem que nós fazemos. Desde cedo, eles observam aqueles que estão ao seu redor. E as primeiras pessoas que eles observam são exatamente os seus pais. Você já parou para pensar o tamanho da sua responsabilidade? Por que andas levando as coisas do Senhor de qualquer jeito? Por que você anda perdendo tanto tempo com tanta picuinha, ou vendo só coisa errada? Muitas vezes você está até na igreja, congregando, mas você só vê os defeitos, tudo é problema, tudo o problema é dos outros, inclusive, nunca é o seu, né? Cuidado! Foca no objetivo principal. Os seus filhos aprendem sim como viver a vida assistindo você. Você é a palavra viva de Deus através das suas ações. Ah, minhas queridas meninas, como a nossa responsabilidade é grande. Ele procura imitar exatamente o que nós fazemos, da mesma forma que eles aprendem como amar a Deus, observando o seu amor, o amor que você demonstra por Ele. Como nós temos mães que têm perdido tempo. Como nós temos mães, e aqui já fica algumas dicas práticas. Evite ficar falando mal, se você é uma mulher cristã, se você já congrega, evite ficar falando mal da sua igreja, evite ficar falando mal dos seus
líderes, evite ficar falando mal da família pastoral, evite inclusive colocar medo nos meninos. Obedece porque lá vem o pastor. Não, ele não tem que obedecer porque vem o pastor. Você é a autoridade na vida dos seus filhos. Até porque os meninos vão ficar com medo e com raiva do pastor. E não é essa a nossa intenção, porque ela não é bíblica, né? Em nossa cultura, queridas, o amor relacional é sempre considerado como uma emoção, um sentimento. Eu preciso sentir, eu preciso sentir. Muito cuidado com esse sentir. Porque o amor bíblico, relacional, é muito mais do que apenas um sentimento. Ele é um compromisso. Então eu começo a perguntar para você, você está comprometida com esse Deus antes de você pensar no seu filho? Eu estou perguntando para você que é uma mãe cristã. Se você não é mãe cristã, há esperança para você, assim como para nós. Porque Deus veio para salvar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha que coisa mais linda. O pacto que o Senhor fez foi para mim e para os meus filhos. E eu preciso compreender essas questões. O sentimento amor, mesmo um amor por Deus, pode vir e ir no decorrer da vida. E você sabe do que eu estou falando. Mas o compromisso de amar a Deus, esse é permanente e é demonstrado pela obediência a Deus e pela sua vida. Então, quando a gente fala em alcançar o coração do nosso filho, não existe uma varinha mágica, não existe uma receita pronta, mas a primeira coisa que a gente precisa observar é como é que anda o nosso comportamento em relação ao nosso Deus. Faz uma avaliação da sua vida. Procura observar. Será que eu tenho crescido? Será que eu tenho amado a Deus? Faz uma análise pessoal, particular. Do ano passado para cá, eu estou amando mais a Deus ou a menos? E quando eu falo em amor a Deus, não adianta você ficar só aí, Jesus é lindo, Deus é amor. Amor tem ação. Não existe amor de mãos vazias. E quem ama, obedece. Faz uma análise assim, que tipo de ovelha eu tenho sido? Que tipo de membro na minha igreja eu tenho sido? Eu sou aquela que frequenta a escola dominical, sou a primeira aí, ou eu negocio o dia do Senhor? E aquilo que eu aprendo dominicalmente com fartura nos nossos púlpitos, e toda a glória de Deus, mas nós temos esse privilégio de ter banquetes espirituais. E eu hoje cedo recebi uma mensagem muito bonita, de encorajamento inclusive, de um dos alunos meus do Catecúmenos, e me chamou a atenção em uma das frases dele, quando ele dizia assim: parece-me que para a gente saber que a comida está boa, eu não estou falando literalmente do que ele escreveu, mas é essa a ideia, a gente primeiro parece que precisa passar fome. Ou seja, às vezes você estava em um ambiente onde a palavra de Deus não era exposta de forma expositiva, de forma fiel, de forma bíblica. E você que já tem tanto tempo recebendo isso, parece que você não valoriza e você fica vendo problema e você não sabe o trabalho que dá preparar um sermão bíblico e bem elaborado. Eu gostaria que você ponderasse essas coisas, você valorizasse mais esta grandiosa bênção que o Senhor tem, porque tudo começa daí. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se você, minha irmã, está congregando em uma igreja fiel às Escrituras, você deveria, no mínimo, ter gratidão por aquele que prepara a sua comida dominicalmente, diariamente. Eu sou muito agradecida ao meu Deus pela vida do meu pastor, que é o meu marido. Não apenas diariamente ou dominicalmente, mas diariamente, inclusive com a própria caminhada bíblica. Você sabe que riqueza é essa? Mas às vezes a gente não valoriza, né? Às vezes a gente deixa passar porque a gente está envolvido com picuinhas e outras coisas maiores. Então, queridas, amor é demonstrado em obediência em relação ao nosso Deus. E Deus nos deu uma missão como mães. A Bíblia diz que, Efésios capítulo 6, verso 4, diz assim: pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, o que é que eu não tenho que fazer como mãe? Provocar a ira aos seus filhos. Você precisa observar o seu comportamento. Você começa a ter um olhar atento em relação à vida espiritual do seu filho. Você precisa ser a primeira a incentivar, a primeira a estar junto, a conversar, a ter um diálogo aberto, a animar. Nem sempre é tão fácil os desafios, independente da idade do filho que você tem.
Você investe na vida espiritual dos seus filhos? Você faz o culto doméstico na sua casa? Precisamos trazer de volta essa grande bênção que é fazer o culto doméstico. E o culto doméstico, para quem nunca fez, meninas, ele não é assim um culto formal, tá? E nem é um culto de 1 hora. Você pensa ali, programa uns 15 minutinhos, 10 minutinhos, né? Dependendo da idade, você pede para um orar, você pede para o outro, se já fizer a leitura, você já sabe ler, o outro faz a parte da leitura, principalmente os homens, né, que devem ser o sacerdote do lar, então ter esse cuidado, trazer esse alimento espiritual para a vida do seu filho, mas talvez você esteja numa condição em que você nem tem marido, ou talvez seu marido seja descrente, não perca essa oportunidade, comece a fazer, lembra, traz de volta, isso é maravilhoso, precisamos chamar por Deus dentro da nossa casa, é as escrituras que amoldam o nosso caráter, então eu não posso ficar provocando a ira dos meus filhos, e muitas vezes a ira ela é provocada de várias formas, não necessariamente com agressões verbais, não necessariamente de uma forma mais brusca, mas às vezes é com comparações, às vezes é com negligência, às vezes é com irritação, você já sabe como o filho é, então você provoca, você irrita, você nunca elogia, você nunca incentiva, você compara. Tudo isso são coisas que não devem existir no nosso meio. E o que eu devo fazer? A criação dos filhos é um esforço conjunto, certamente, do pai com a mãe. E a responsabilidade maior é do pai, porque a liderança é masculina, né? O homem não deve ficar se escorando simplesmente na mulher. Mas, como eu falei antes, se você não tem ainda um esposo cristão, você assume essa responsabilidade, você conversa com ele, você não deixa de ensinar os seus filhos por isso, né? E apesar de Deus ter dado esse papel de liderança primária no lar, essa passagem também se aplica certamente às mães, como eu falei, em seu cuidado por seus filhos, sob a liderança, obviamente, dos seus maridos. Não é você ir tomando as rédeas. Nós somos auxiliadoras. Deus criou homem e mulher com papéis diferentes. Não menor e nem maior, simplesmente papéis diferentes. Assim como a Trindade Santíssima, né? Seguindo o próprio exemplo dele. Se você tem dificuldade para entender esse texto, depois com mais calma, você leia ali Efésios capítulo 5, dos versículos pelo menos 22 a 24, quando trata mais especificamente aqui dessa área. E às vezes a gente diz assim, o que é uma pessoa ser espiritual? Como é que eu vejo uma pessoa espiritual? Leia Efésios, capítulo 5, e você vai ver o que significa ser uma pessoa espiritual, né? Pais não provocando a ira dos filhos, filhos obedecendo aos pais, empregados obedecendo aos senhores, senhores não escravizando os funcionários, enfim, ali vai ter uma relação bem boa para a gente dar seguimento. Então, eu queria dizer para você que é mãe, que é pai, que você deve agir como um agente de autoridade de Deus. E quando eu falo isso, presta bem atenção, não é isso que a sociedade está dizendo. E muitas vezes você está ouvindo, você está lendo livros que não lhe edifica, você está pegando dicas na internet de qualquer pessoa que você não sabe nem qual é a fonte, porque muitas vezes se diz cristã e você está agindo de forma errada. Paulo primeiro ordenou que os filhos obedecessem aos pais, Efésios 6:1. Como mãe, Deus deu a você autoridade sobre os seus filhos. Você é autoridade sobre os seus filhos porque foi designada por Deus para essa função. Estou falando mãe, mas tanto a mãe quanto ao pai. Então a gente não precisa ficar com medo, porque essa já foi a função que Deus nos deu. Você deve agir como um agente de autoridade de Deus. O seu trabalho é ensinar e o meu trabalho é ensinar os meus filhos a obedecer. Deus está no comando. Você primeiro deve obedecer a Deus e os seus filhos devem obedecer a você. Agora, quando os seus filhos não veem você obedecendo a Deus, fica bastante complicado deles obedecerem a você, inclusive. Seus filhos aprendem, presta atenção, a obedecer a Deus quando aprendem a obedecer você. Vocês estão percebendo que tem toda uma relação da minha vida com Deus e também a vida dos meus filhos para comigo? E que muitas vezes a gente passa despercebido. Deus deseja que você se comprometa com Ele. Presta bem atenção, amor é comprometimento, amor não é um sentimento. Amor é obediência. E quando eu falo em obediência, você precisa compreender
que a autoridade dos pais, ela vem de Deus e ela ocasiona essa obediência como consequência. Nós devemos ser cuidadosos, é certo que eu não posso deixar de falar isso, para não provocar a ira dos nossos filhos. Ou seja, provocar a cada um deles e deixá-los irados. Geralmente os filhos são provocados à ira como, Cíntia? Quando uma ordem, muitas vezes, que você dá é irracional e confusa. Sim, quando você não deixa claro as coisas. Podemos provocar a ira dos nossos filhos quando eles percebem hipocrisia em uma autoridade, que no nosso caso somos nós mesmas. Ou seja, já ouviu aquele ditado? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Gente, isso não funciona no meio cristão. Nem na sua vida isso funciona. Você vai seguir os passos de alguma pessoa que você considera muito espiritual, vamos pegar esse exemplo, que sabe tudo no seu intelecto, mas que não faz nada? Então assim também é em relação aos nossos filhos. E isso é provocar a ira deles, porque eles começam a dizer, nossa, papai fala, mamãe fala de Deus, mas eu não vejo Deus na vida deles. Outra forma da gente provocar a ira aos nossos filhos é quando eles são disciplinados, mas sem um relacionamento amoroso. Não estou dizendo com isso que não é para você disciplinar, nós vamos adentrar nesse ponto aqui. Então, tanto as nossas palavras como o tom que nós usamos ao pronunciá-las tem um grande impacto sobre a vida dos nossos filhos. Às vezes, nós estamos certos, mas nós perdemos a razão, porque não sabemos falar da forma certa. Nós podemos tirá-los do seu mundo e desenvolver um relacionamento amoroso com eles ou provocá-los à ira se nós não soubermos fazer. Quando nós fazemos a escolha de falar com autocontrole, com gentileza, então nós estamos amando os nossos filhos e ensinando-os através do nosso exemplo. E eu queria que você parasse e pensasse um pouquinho, antes que você carregasse essa culpa aí, né, esse peso. Todos nós já erramos. Eu já errei muito na educação dos nossos filhos. Todas nós erramos. Eu não tenho dúvida, se você parar e pensar aí, como eu falei para você, não tem uma receitinha prontinha. Mas a gente não quer continuar errando. Se os nossos filhos forem educados nos caminhos do Senhor e eles permanecerem, presta bem atenção, foi a graça de Deus que os alcançou. Eu e você precisamos criar ou criá-los na disciplina do Senhor. Mas aí talvez você possa dizer, tá, Cíntia, mas como é que eu posso instruir os meus filhos amorosamente em vez de provocá-los à ira? Isso é feito pela combinação perfeita do que o texto nos diz. Disciplina e instrução. Ah, minha querida mulher, se você não disciplinar seu filho, ele vai te bater. Ele vai te disciplinar. A Bíblia diz que nós devemos criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Duas palavrinhas chaves, disciplina e instrução. Admoestação e instrução é a mesma coisa. Proporcionar-lhes instrução e correção, isso é muito importante na vida deles, porque aí eles vão adquirindo maturidade, eles vão começando a compreender. O objetivo da disciplina bíblica é mudar o coração e não o comportamento. Por isso que nós temos alguma dificuldade com algumas terapias, dependendo do profissional. Eu vou repetir, o objetivo da disciplina bíblica é mudar o coração e não o comportamento. O comportamento é apenas uma consequência do coração, entendem? Eu estou aprendendo bastante no meu mestrado de aconselhamento bíblico no Andrew Jumper, a gente tem usado bastante essa tecla. O aconselhamento bíblico é muito eficaz por isso. Porque a gente sabe qual é a fonte, a gente sabe qual é a única forma do homem ser tratado através do seu coração, que é a palavra de Deus. E quando nós temos essa visão clara na nossa mente, as coisas ficam mais fáceis. Então, muitas vezes a correção verbal ocorre quando nós comunicamos com calma e gentilmente para os nossos filhos como eles têm inclusive o pecado. Efésios capítulo 4, versículo 29. Você também precisa mostrar aos seus filhos que Deus, Ele perdoa os seus pecados. E se eles fizerem a escolha de se afastarem dos pecados, Deus os honrará. Deixa o texto bíblico, deixa a direção, deixa a casinha certa, né, para não ir para o lugar errado. Sempre que você conversar com eles a respeito disso, você mostra o texto. Por exemplo, esse texto, essa referência ou esse respaldo bíblico
Eu tenho no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, ajude, querida mulher, aos seus filhos a praticar a obediência à palavra de Deus. Mostre que essa é a melhor coisa, dizendo a eles como deveriam ter respondido. Aí depois, em seguida, você mostra com eles como eles poderiam ter respondido. Ou seja, o livro que eu falei para vocês no início, A Idade da Oportunidade, resumidamente, o autor, o nosso querido Paul Tripp, ele diz exatamente isso, que nós devemos aproveitar as oportunidades, mesmo as ruins, para mostrar aos nossos filhos a pessoa bendita de Cristo Jesus. Coisas práticas. Quem tem 2 filhos, um irmão que está brigando com o outro, que bate no outro, que simplesmente não quer dividir as coisas, já passou por isso? Quem tem mais de um sabe que é isso, né? Então você aproveita essa oportunidade. Quando ele diz, eu não quero, ao invés de você simplesmente brigar, você pode mostrar, e é por isso que eu estou enfatizando e dizendo que todos nós já erramos. Talvez esteja chegando esse conhecimento para você hoje, porque a gente ama os nossos filhos, eu não tenho dúvida. Nós que somos cristãs queremos ver os nossos filhos amando muito mais ao Senhor do que a nós mesmos, não é assim? Só que muitas vezes a gente ainda não tinha aprendido à luz das Escrituras, e a Tarde das Mulheres vem te ensinar, inclusive a mim, como eu já falei para vocês, porque eu já errei bastante, a mostrar as verdades do Senhor, inclusive aproveitar, por exemplo, essa oportunidade de briga, de egoísmo, para dizer, meu filho, eu lhe entendo, senta aqui. Eu sei por que você não quer dar porque você é um pecador. O seu coração inclina para isso. Mas veja, a Bíblia diz que você pode fazer isso, entende? Então você pega a situação atual, mostra o que é que está errado, não simplesmente, não vai fazer porque não vai fazer. E não é para fazer e acabou. Eu sei que em alguns momentos a gente precisa, inclusive, ensiná-los. E não tem que estar dando explicação de tudo, dependendo da idade, principalmente quando eles são pequenininhos, porque a obediência não é simplesmente porque eles vão entender. Eles vão obedecer a Deus porque aquilo é bíblico. E eles vão obedecer aos pais. A obediência precisa ser imediata, sem precisar tanto questionamento assim. Nós vivemos numa época em que tudo tem que ser explicado, né? A geração anterior dos nossos pais tem algumas coisas que lhes faltaram, mas tem muitas coisas boas. Imagina, nossos pais não perdiam tempo explicando pra gente, não. Você deve lembrar, dependendo da sua idade. É para fazer e ponto final. E a gente fazia. O meu pai, quando eu entendi o meu pai pelo olhar, e olha que eu tenho 45 anos. Eu sabia se era conversa de adulto, se eu podia ficar ou não. Não me metia nas conversas. Hoje em dia você vê assim uma inversão total de valores. Filho batendo no rosto do pai. Um dia desse eu vi uma cena triste dessa. E eu esperei a mãe reagir. E a mãe olhou assim para mim e disse, ele está nervoso. Nervoso? Você acha isso normal? Você acha que isso é correto e você acha que isso é bíblico? Não vou dizer o que é que você tem que fazer, porque se você é bíblico, você vai saber o que é que você teria que fazer numa situação dessa. Mas não acho que isso é bonito e que isso é interessante. Principalmente um ato público, né? A gente disciplina individualmente e a gente disciplina também, quando necessário for, publicamente. Ajude então, querida mulher, os seus filhos a praticar essa obediência à palavra de Deus. A disciplina bíblica, ela requer, a disciplina bíblica, o aconselhamento bíblico requer não apenas a correção verbal, mas também a correção física. É bíblico. Olha a varinha que a Bíblia fala. A Bíblia só diz assim, ó, não excede a ponto de matá-lo, mas é para discipliná-lo. O que está acontecendo com as nossas mães hoje? Leia Provérbios 22:15, que diz assim, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Afastará quem? Afastará essa estultícia da criança. Se a varinha da disciplina entrar, você tem que ter uma vara da disciplina. Sim, se ele é pequeno, sim. Obviamente, para os adolescentes, jovens, já não é mais uma vara literalmente física, né? Você não precisa ficar berrando, gritando, competindo. Não. Seu filho precisa entender a forma da correção. Aliás, toda criança, se você é mãe de criança, ele precisa de limites. Se você não colocar o limite, ele vai colocar, só que ele não sabe. E é por isso que muitas vezes você passa vergonha.
O conceito de disciplina física pode ser muito estranho e até horrível nos dias de hoje, inclusive para você que está me ouvindo, porque muitas vezes tem se tornado um tabu cultural que é associado ao abuso infantil. Isso não tem nada a ver com abuso infantil, isso tem a ver com Bíblia. E talvez o que esteja faltando para que você seja uma mãe mais eficiente e bíblica em relação a alcançar o coração do seu filho é exatamente a varinha da disciplina. Não pense que isso vai atrapalhá-lo. Pelo contrário. Nenhuma de nós gosta de bater, de disciplinar, mas é necessário. Aliás, é bíblico. O Senhor diz que Ele disciplina a todos os seus filhos que Ele ama. Inclusive, se Deus não nos disciplina, nós nem somos chamados de filhos, nós somos chamados de bastardo. E aí eu trago, aplicando para a sua vida. O seu filho tem pai e mãe ou não tem? É seu filho ou é bastardo? Porque se fica sem disciplina, deixa de ser filho. Então, o que é que está faltando para você disciplinar o seu filho? Quando a Bíblia se refere ao uso da disciplina física com o propósito de criar maturidade nos filhos, não é simplesmente bater por bater, não é espancar, não é isso que eu estou dizendo. É instruir, ou seja, amorosamente, não é? Ensinar, admoestar, criar na disciplina do Senhor, é exatamente isso. Ele ordena que você seja, não de qualquer jeito você vai discipliná-lo, mas de forma controlada e amorosa. Eu queria ler alguns textos que vai nos ajudar a compreender isso aqui. Provérbios, vamos lá para Provérbios. Abra aí sua Bíblia enquanto eu abro aqui a minha. Se você não tem, você que está aí no chat nos ajude, porque aí depois serve para outras pessoas. Muitas mulheres nos ouvem depois, não agora ao vivo. Aliás, a grande maioria. Ouve depois, enquanto faz uma comidinha, enquanto está limpando a casa, enquanto está no trânsito, voltando do trabalho. Provérbios Provérbios capítulo 3, versículo 12. Diz exatamente o texto que eu falei para você, mas não disse a referência. Nos diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então, querida mãe, se você quer bem ao seu filho, você precisa repreendê-lo. Você não precisa achar bonitinho e nem ficar refém do seu filho, como estão dizendo nos dias de hoje. Isso é para filho pequeno, esse tipo de disciplina. Mas a disciplina é em todos, para sempre. Né? Se você tem filho adolescente, não é mais a varinha. Toma o celular dele, que aí acabou o ar que respira, controla o tempo dele. Nós estamos muitas vezes perdendo os nossos filhos dentro da nossa casa porque nós parece que ficamos refém dos nossos filhos, nós temos medo de falar com os nossos filhos porque nos é implantada essa cultura de abuso infantil, de questão de adolescente que tem os seus direitos. Todo mundo tem os seus direitos e os seus deveres. O que a Bíblia fala sobre isso, queridas? Então, quando a correção física acontece, ela não deve acontecer com ira. Presta bem atenção. Você precisa ter controle. E em nenhum momento eu estou dizendo isso. Você precisa corrigi-lo, fisicamente sim. O cantinho do castigo, o olhar, se necessário for, a disciplina física, e sempre vai existir isso, né? Mas não você vai disciplinar o seu filho simplesmente para satisfazer os seus prazeres egoístas e malvados de uma forma que não é bíblica e muito menos piedosa. Estão entendendo a diferença? Você não vai espancar, você não vai bater por bater. Ó, a Cíntia disse que é para bater, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a Bíblia diz que nós precisamos, assim como Deus nos disciplina, o Senhor nos repreende, nós precisamos repreender e disciplinar os nossos filhos, mas em amor. Se você tem alguma dificuldade, que você sai do controle, você se perde, você quer logo matar, não é isso. É por isso que é bom ter o pai e a mãe. De repente o outro vai ajudar, porque tem mais controle. Mas eu como mãe, eu como mulher de Deus, preciso pedir esse domínio próprio ao meu Deus, muita sabedoria e graça para ajudar o meu filho nesse sentido. A disciplina física bíblica, primeiro começa com uma correção verbal. Você precisa informar o porquê, entende? Vou poder clarear um pouquinho mais talvez aí, para você não fazer de qualquer jeito. Ela deve ser efetuada com o propósito de corrigir o coração, como eu falei. Por isso que o nosso tema é alcançando o coração.
inclusive deixando ele falar. Mas por que você fez isso, filho? Você acha que isso é correto? Até que você descubra o que é que está no coração. Não simplesmente ver a reação ou o comportamento. Nós não tratamos simplesmente o comportamento. Por isso que nós temos dificuldade, dependendo do profissional, principalmente na área da psicologia, se for tratar apenas o comportamento. Porque o comportamento não resolve as coisas do coração. O comportamento é apenas uma consequência. Nós sabemos que esta área ajuda muito a compreender os comportamentos. Mas para tratar e perceber que eles são alterados, que eles são aperfeiçoados, nós precisamos ter a Bíblia conosco e tratar do coração. Então, a disciplina bíblica vai ser sempre procurando ou voltando o nosso olhar para cuidar do coração. Não apenas punir o comportamento, punir por punir. Isso não traz efeito nem resultado nenhum. A disciplina física bíblica, ela deve ser consistente. Inclusive, quando você for reclamar com o seu filho, você pode entonar um pouquinho mais a voz. Você não precisa berrar, mas você pode dar uma entonação. Não, ai, filhinho, eu vou te bater, e você começa a chorar. O que seu filho... Ele vai lhe chantagear toda vez e você vai deixar de discipliná-lo. A disciplina física bíblica vai restaurar, vai ajudar você a restaurar o relacionamento que foi quebrado pelo pecado. Presta bem atenção nessas dicas. Por isso que nós precisamos criá-los na admoestação do Senhor. Nós, como mães, como pais, devemos ensinar os nossos filhos na instrução do Senhor. Como é que eu vou ensinar a instrução do Senhor se eu não tenho esse comprometimento com o Senhor? E quando eu falo em instrução, refere-se à educação dos nossos filhos com a nossa vida e com as palavras. Nós construímos sabedoria em nossos filhos ao ensiná-los e treiná-los, inclusive, com palavras sábias. E essas palavras sábias, elas só podem vir da fonte da sabedoria, que é Deus, através da Bíblia, que pode proporcionar, é a única forma de proporcionar palavras sábias. A Bíblia diz, talvez você diga assim, Cíntia, mas eu não tenho sabedoria, então peça ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que desejam, peça sabedoria ao Senhor, porque Ele nos dá deliberadamente. Louvado seja Deus por isso. Qual de nós que somos mães, que não precisamos de sabedoria, nós desesperadamente carecemos de sabedoria, até porque nós também somos pecadoras, mas se você já é cristã, você é uma pecadora redimida. Você precisa ter essa consciência do seu papel, da sua função. A educação dos nossos filhos não deve ser terceirizada, você não deve correr atrás de tudo, de ter. Esquecer de ser uma mãe segundo o coração de Deus. Deixa seus filhos com qualquer um. Só nós podemos enxergar coisas, um olhar atento de um pai e de uma mãe em relação ao comportamento. Nós percebemos quando eles estão tristinhos, quando nós estamos ultrapassando o nosso limite, quando nós não disponibilizamos tempo para eles. E aí você muitas vezes quer recompensar dando brinquedo mais caro, dando celular mais caro. Nada disso resolve, gente. Nossos filhos precisam da nossa presença, os nossos filhos precisam do Senhor, os nossos filhos precisam de ser criados na admoestação do Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa geração vai ser outra, o nosso Brasil vai ser outro. E isso começa de cedo, de pequenininho. Os nossos filhos, mesmo crianças, eles podem sim evangelizar, eles podem ter um encontro maravilhoso com Jesus quando nós os educarmos biblicamente. Mas nós temos negligenciado essa área tão importante. Você não tem investido na vida espiritual do seu filho, quer seja pequeno, quer seja adolescente, quer seja jovem. Será que você está preocupada com isso? Será que você está preocupada com seu filho amar mais a Deus do que a você mesma? Ah, Cíntia, sim, eu estou preocupada com meu filho. E aí, se você já está nesse primeiro passo, ótimo, parabéns para você, mas não é o suficiente. Tem mais filhos do coração. Você precisa largar a tenda, colocar outros para dentro. Principalmente no que diz respeito à família da fé. Você precisa ter um coração missionário. Ou seja, Cíntia, mas eu não vou para a África. Quem disse que precisa ir para a África para ser missionária? Nós temos uma missão. Ou você é missionário, ou você ainda é um campo missionário. Vou repetir. Ou você é uma missionária, ou você é um campo missionário. Ou você fala de Jesus, ou você precisa ouvir de Jesus. Onde?
aí aonde você está, na sua casa, é o nosso primeiro campo missionário. Que privilégio, nós somos as responsáveis por educar, por instruir, por admoestar aqueles que serão os pregadores da verdade, aqueles que compreenderão que foram feitos para o louvor do nosso Deus. Esse é o fim principal e supremo do homem, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Foi para isso que eu nasci, foi para isso que você nasceu, e os nossos filhos precisam compreender. Quer sejam eles bem-sucedidos ou não, eles devem buscar glorificar a Deus com tudo que eles são, com tudo que eles têm. Que privilégio, você já parou para pensar? Quem sabe você que está nos ouvindo vai ter a graça de ter um filho que anuncia as palavras do Senhor, que é um pregador, que é um expositor bíblico, eu não sei. Não, mas talvez Deus não tenha um chamado específico para ele nessa área, mas ele pode ser lá no hospital, um médico que glorifica a Deus através do mandato cultural procurando salvar vidas. Eu vi um belíssimo testemunho esses dias de uma missionária nossa aqui do presbiteriana que trabalha com os índios ali na região do norte do nosso país. E ela teve o privilégio de, como enfermeira, cuidar da tribo indígena. Ela não sabia nem a língua, ela cuida há 45 anos. E ela tem histórias maravilhosas, lindíssimas, porque conhecer a Deus é ter ação proativa, prática. Será que o seu coração está incendiado por esse Jesus? Como é que você quer que os seus filhos amem ao Senhor, se você tem a oportunidade de tê-los, mas você não os ensina? E quando eu falo ensinar, é através da sua vida. Não adianta você só botar versículo para ele decorar. Eles vão procurar Jesus na sua vida, mesmo quando as coisas estão erradas. Muitas vezes você é o primeiro a xingar, a murmurar, a ser um problema na vida de muita gente. Mulher, aprende! Você não nasceu para ser problema na vida de ninguém, nem dos seus filhos. Pelo contrário, procure treiná-los a obedecer, inclusive imediatamente. Devemos treinar os nossos filhos, quando eu falo em obedecer, a obedecer da primeira vez, sem repetir a ordem. Oh, Cíntia, isso aí! Por que eu vou obedecer? Porque o seu pai e a sua mãe estão falando. Ao invés de você ter que dar toda a explicação. Aí deixa de ser obediência. E ainda você tem que chegar no estágio plus maior. Treine-os a obedecer com alegria. Eles começam assim, né? Quando os nossos filhos se submetem à nossa instrução, porém o fazem com má vontade, isso é uma obediência, digamos assim, meia boca. É um começo, mas não é o ideal. Quando nós treinamos os nossos filhos a obedecer de primeira, não será necessário repetir as instruções. Se nós formos claros e persistentes com a disciplina amorosa, e quando eu falo isso não significa que não tem amor, quando eles falharem em obedecer de imediato. As nossas atitudes e as atitudes dos nossos filhos sempre vai ser um reflexo do coração. A boca fala que o coração está cheio. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Ai, Cíntia, eu acho que eu sou cheia de amor. É não, minha filha. Você é corrupta, assim como eu. O nosso coração, ele não é só corrupto, ele é desesperadamente corrupto. E o coração do seu filhinho, que você acha que é um anjinho, também é desesperadamente corrupto. E você tem que ter consciência disso. Como? Através das Escrituras. Ou a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ou ela não é mais nada na nossa vida. Nós não vamos ter eficiência na educação e alcançar o coração do nosso filho se não for mediante a palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo de Deus. Isso eu preciso deixar claro, porque nós não queremos apenas que o comportamento dos nossos filhos mudem. Até porque, meninas, você vai entender o que eu estou dizendo se você tem filho grande, se você já tem neto grande. Alguma de nós consegue mudar o nosso filho, por mais que nós procuremos ser a melhor mãe segundo o coração de Deus? Responda. Claro que não. Você tem que ter essa consciência. Eu vou repetir. Se os nossos filhos permanecerem nos caminhos do Senhor, toda a honra e toda a glória é do nosso Deus, porque foi pela graça de Deus que os alcançou. Não foi porque eu fiz essa obra. Eu não tenho essa condição de fazer, você entendeu? Com isso, eu não estou dizendo para você
que não é responsabilidade sua como mãe e minha como mãe de criá-los na admoestação do Senhor desde pequenininho. Eu me entristeço muito de ver muitas mães que se dizem cristãs dentro da nossa realidade local, deixando de guardar o dia do Senhor, deixando de se envolver na casa do Senhor, só reclamando das coisas de Deus. Você acha que os seus filhos vão querer estar num ambiente assim? E mais, muitas vezes quando os seus filhos se desviam, você fica botando a culpa nos outros. Gente, ninguém quer ver isso na vida de ninguém. Nós que somos mães cristãs, tudo que nós mais queremos é ver os nossos filhos firmes, amando ao Senhor acima de todas as coisas. Às vezes você tem tempo para tudo. Às vezes quando a gente procura fazer um movimento, até mesmo para ajudá-los, principalmente quando são ainda crianças, adolescentes, até jovens que não trabalham. Quem deveriam ser as pessoas mais interessadas para servir ao Senhor, para promover uma cantina, vamos pensar aqui de forma prática, né? Para adquirir recursos, deveriam ser nós, mas muitas vezes é uma inércia. Você não está preocupado com isso. Se alguém fizer, que bom que o meu filho recebeu, mas você não se envolve. Você tem tempo muitas vezes, e aqui eu deixo um recadinho especial, para nós que somos mulheres presbiterianas, que somos da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, você que não conhece, pode vir fazer parte dela, é uma grande bênção, é um grupo de mulheres, é o nosso lugar dentro da Igreja Presbiteriana. Nós não podemos deixar de olhar e auxiliar as nossas crianças na UCP, o nosso departamento infantil, a nossa UPA, os nossos adolescentes, os nossos jovens, não só quando os nossos filhos estão lá. Eu conheço muitos casos de muitos pais cristãos que aí é interessante, às vezes quando os filhos são pequenininhos, eles querem ser professores do departamento infantil. Aí eles vão para o UCP, aí eles já não têm mais aquele foco no infantil, eles vão ser agora professores da UCP. Aí quando eles estão na UPA, agora eles vão assim por conta simplesmente dos filhos. Tem que ter mais fé para cuidar e servir ao Senhor quando muitas vezes você nem filhos tem biológicos. Quando o Senhor ainda não lhe deu essa graça, mas não desista, o Senhor poderá te dar. Quando seus filhos já estiverem em outra fase e você continua cuidando e servindo ao Senhor dos outros, os seus filhos vêm. Os seus filhos vêm. E o mais, Deus toma nota de tudo que você faz. Ah, meninas, como nós precisamos melhorar. Você não precisa ficar ali à mercê, esperando que o outro venha dar carona. Tem uma programação dos adolescentes, seja a primeira, se organize. Se necessário for, perca a sua, mas não deixe de levar, de instruir, de fazer todo o esforço, de todo o seu coração, tudo que você puder, para ver o seu filho na casa do Senhor, tendo os amigos na casa do Senhor, procurando, mas eu estou cansada. É melhor você levar ali do que você nem ter noção de onde ele está, muitas vezes enfiado nas drogas, muitas vezes na prostituição, com amizades que vai fazê-lo se perder, porque a amizade é uma coisa delicadíssima. Você precisa ter seus olhos atentos, peça graça, sabedoria ao Senhor. Cíntia, ainda bem que os meus já estão grandes, ainda bem que todos os meus estão nos caminhos do Senhor. Glória a Deus, nos alegramos com você e queremos ver todos os nossos assim. Mas aqui eu sei que tem muitas mães com o coração doído, ferido, que ensinou sim a palavra de Deus de quando eles eram pequenos, mas que eles hoje estão afastados. Não desista de orar pelos seus filhos. Deus pode resgatá-los, Deus pode trazê-los de volta. A Bíblia diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Não deixemos de investir na vida dos nossos jovens. Não deixemos de crer pela fé que os nossos filhos retornarão aos caminhos do Senhor. E você que tem filhos pequenos, não perca tempo. Não perca tempo e não fique falando do filho dos outros, né? O seu ainda é pequenininho, talvez os desafios, meninos, são... Já viu aquele ditado, filho criado, trabalho dobrado? Enquanto você ainda tem as rédeas, é a melhor fase. Você leva para onde quer. Qual é o trabalho? Trocar uma fralda? Levar, eu não vou levar meu filho porque a mamadeira vai esfriar. Não, existem formas da gente levar. Leve o seu filho. Porque é a hora do soninho dele. Leve, o banco da igreja é uma bênção para ele dormir. Os meus foram criados nos bancos da igreja. Passavam muitas vezes da hora de comer. Estão todos criadinhos, estão bonitinhos, dá certo. Leve os seus filhos, é uma bênção vê-los conosco. Não deixe a mercê. E não se envolva de uma forma tal que você também esquece dos seus filhos.
Treine-os sempre a obedecer. Essa vai ser a melhor parte. E muitas vezes você nem precisa dar explicação. Quando você der uma ordem para o seu filho, você deve treiná-lo a obedecer a instrução, sem nem mesmo dizer o porquê. Dependendo da idade, você vai precisar fazer isso. Quando os seus filhos querem saber o porquê, antes de se dispor a obedecer, eles simplesmente estão querendo ter o controle sobre a situação. E o controle não é deles, o controle é seu. Então não entre na briga com o filho. Coloque-se no seu devido lugar e coloque o seu filho no lugar dele. Tem muitos pais e filhos, mães, de forma mais específica, que está com o papel invertido, e é por isso que nós estamos colhendo uma geração fraca, uma geração que tem os maiores confortos e que é a mais murmurenta, maior índice de suicídio, porque ganha tudo e porque os valores estão invertidos. Eles obedecerão se a razão for aceitável, mas isso não é obediência. Você deve treiná-los a obedecer sem saber a razão, se eles já forem instruídos dessa forma, de uma forma que você vai estar instruindo e ainda de forma amorosa. Não é ser grosso, não é ser tosco. Você deve discipliná-los de forma amorosa. Os filhos são a herança do Senhor. É recompensa que Ele nos dá. Salmo 127:3. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Eu já estou quase chegando no final, aguenta aí, tá? Mas é um assunto que daria vários outros temas e daria para a gente gastar bastante tempo aqui, mas eu vou tentar finalizar para não tomar muito do seu tempo, tá bom, querida? Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre é o seu galardão, é a sua recompensa. A Bíblia diz que feliz é aquele que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. É promessa do Senhor. Às vezes a gente vê os cristãos hoje nem querendo mais ter filhos, ou você que é mulher, que está nos ouvindo nessa hora, nem quer ter filho, ou só quer ter filho quando tiver tudo. Sabe quando você vai ter? Nunca. Nós nunca temos tudo. Porque se para você ter tudo é ter dinheiro, você então é a mulher mais pobre e você não tem nada. Eu não estou dizendo com isso para você não se organizar financeiramente, óbvio que sim, mas essa não é a ênfase. Meninas, os muçulmanos estão tendo 8, 9, 10 filhos, eles nem creem em Deus. E estão colocando aí no mundo e estão dominando o mundo. Nós que temos o Deus da aliança, o pacto da aliança, as promessas do Senhor, estamos com medo. Precisamos rever a forma que estamos pensando e criando os nossos filhos. Esse deleite resultará num relacionamento expresso, com amor e afeição sempre pelos seus filhos. E eu queria deixar algumas dicas bem práticas, já caminhando aqui para o final. Gaste tempo com seus filhos. Se você tem mais de um filho, marque uma conversa, um dia. Cada um tem uma idade, cada um tem uma necessidade, não é isso? Não é assim, não trata os filhos em atacado. Eu demorei um pouquinho para entender isso, mas eu entendi. Outra coisa, cada um é diferente do outro, você não tem que estar comparando. Às vezes você provoca ciúmes, provoca ira. Um é mais adiantado, um é mais paciente, um é mais organizado, o outro... Então, para alguns filhos a gente precisa incentivar, para outros a gente precisa diminuir. Não é assim, você sabe disso. E para de ficar dizendo, fulano puxa, normalmente é para o lado do marido, quando você não gosta. Quando as coisas são boas é para o seu lado, né? Quando não presta é para o lado do marido. Para! Ou então, igualzinho a família, sua família que é assim, fulano é assim porque sua família é assim. Ou então você diz assim, não, é assim porque tem maldição hereditária. Isso é bíblico? Não, gente, maldição hereditária não existe isso não. O que Deus abençoou não tem quem amaldiçoe. Mas não é desse assunto que eu quero falar hoje. Outra coisa, ouça os seus filhos. Elogie os seus filhos, incentive os seus filhos, invista nos seus filhos, invista enquanto há tempo na vida espiritual dos seus filhos. Essa é a área mais importante da sua vida. Deus não está preocupado se ele vai ser, que tipo de profissional ele vai ser. Se ele amar a Deus sobre todas as coisas, ele vai procurar ser o melhor profissional, porque ele vai compreender que isso faz parte do pacto, que isso faz parte da cosmovisão de que você ensinou. Que privilégio! É através das nossas mãos que nós vamos embalar aqueles que governarão esse mundo vil, terrível.
E nós precisamos encarecidamente de mães comprometidas com o Senhor, que ensinem os seus filhos a amarem ao Senhor de todo o coração, de toda a alma. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Pai, Ele é celestial e Ele é fiel. Ele nos entregou, meninas, a responsabilidade de treinar os nossos filhos. E é por intermédio dessa responsabilidade que nós temos o privilégio de influenciar esta geração e a geração que virá. É por nosso intermédio, pela graça de Deus, é usando a minha pobre e pequena vida, a sua vida como mãe, que nós teremos o privilégio de influenciar esta geração e a próxima geração que virá. Isso nos tem que trazer uma inquietação no nosso coração. Não seja nécia, seja mulher sábia. Invista na vida dos seus filhos, invista espiritualmente. Procure ser a mãe mais parecida com Cristo. Procure ser o pai mais parecido com Cristo. Eu sei que eu e você temos deficiências. Procure a sua liderança espiritual. Peça ajuda. Procure aconselhamento bíblico. Amada mulher que me ouve nessa hora, se nós negligenciarmos essa responsabilidade, o mundo está pronto e disposto a influenciar e assumir os nossos filhos de acordo com os seus padrões e com seus valores. Isso é muito sério, isso é muito grave. Ocupe o seu lugar como mulher cristã. Poderemos colher frutos podres, poderemos colher frutos amargos. O mundo está dizendo que o amargo é doce, o doce é amargo. Não, o amargo é amargo e o doce é doce. Se quisermos que os nossos filhos comecem a amar ao Senhor, então tudo que nós podemos fazer é criar os nossos filhos focados nesse objetivo de amar a Deus sobre todas as coisas e acima de tudo, com todo o seu coração e com toda a sua força. Mas muitas vezes nem você faz isso. Você dá um tico de nada e você já está morta de cansada. Envolva-se, busque ao Senhor, ame você primeiro ao Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração, de toda a sua força. O seu filho vai ver, ele poderá até não te seguir, mas ele vai dizer, a minha mãe é uma mulher que ama ao Senhor. Ao escolher conhecer mais a Deus, por meio das Sagradas Escrituras, por meio da leitura bíblica, por meio da caminhada bíblica e buscar a Deus em oração por sabedoria e orientação, na sua criação de filhos, você pode confiar que Deus cumprirá fielmente as promessas a você. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Vamos dar uma lida nesse versículo, nesse texto bíblico. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. A Bíblia nos diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Interessante é que dentro desse contexto ele vai dizendo, se perseverarmos, Deus vai reinar, Deus vai permanecer fiel. Se morremos com ele, viveremos também com ele. Mas aqui no versículo 13 diz mesmo, se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. O nosso Deus é um Deus fiel, é um Pai celestial. E eu quero encerrar dizendo que se os nossos filhos crescerem e permanecerem nos caminhos do Senhor, não foi por sua força, mas você teve uma contribuição como instrumento do Senhor, procurando ensiná-lo nos caminhos do Senhor, mas foi pela graça de Deus que o alcançou, e você deve se tornar os pais mais felizes, menos murmurentos, mais trabalhadores na obra do Senhor, como gratidão por tamanha obra de salvação na sua vida e na vida dos seus filhos. Se os seus filhos estiverem desviados, longe dos caminhos do Senhor, se o seu coração estiver pequeno, doído, não desista de orar pelos seus filhos, eles poderão voltar, se você os instruiu nas Sagradas Escrituras. Às vezes eles se encantam com a feiura desse mundo, achando que é bonito, mas Deus pode trazê-los de volta. Basta uma migalha do favor do Senhor e eles poderão ser trazidos de volta para a casa do Senhor, porque a graça de Deus poderá os alcançar. E você tem noção, você que convive com outras pessoas, você sabe, tem famílias que são totalmente desestruturadas, que nunca ensinaram a Cristo. E que em determinado momento da vida, a graça do Senhor também os alcança.
Com isso, eu não quero dizer que você vai negligenciar a sua parte, porque existem duas linhas que são verdades absolutas, soberania de Deus e responsabilidade humana. Faça a sua parte, porque o nosso Deus é fiel. E o nosso desejo é que nós, como pais, alcancemos o coração do nosso filho de uma forma saudável, de uma forma bíblica, uma comunicação aberta. Eu sei que está difícil nos nossos dias, mas Deus poderá mudar, Deus poderá fazer com que a graça dele chegue diante dos nossos lares, através da nossa vida como mães. A sua missão de mãe é uma responsabilidade gigante. Nós poderemos ser instrumentos do Senhor para influenciar a geração de hoje e a futura geração, a geração dos nossos netos, dos nossos bisnetos, para que os nossos filhos, independente de seguir ou não o Senhor, olhe para você e diga assim: a minha mãe é uma mulher de Deus. É assim que Ele te vê? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Ele nos traga a responsabilidade, que Ele abra a nossa mente, a nossa consciência de tão grande responsabilidade e privilégio que Ele dotou a mim e a você. Que Deus alcance os nossos lares, que Deus alcance o nosso coração, que Deus nos incomode com essa palavra, que nós assumamos o nosso lugar, que nós venhamos a nos arrepender, porque nós temos negligenciado e muito nesta área. E que Ele santifique os nossos lares para que o nome dEle seja engrandecido e você, com muita singeleza de coração, possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Antes de encerrar o nosso estudo, gostaria de deixar alguns abracinhos. Abracinho para algumas das nossas mulheres que aniversariaram durante esses dias. Gostaria de agradecer a você que esteve orando por minha vida. Semana passada estava uma gripe bastante forte, não conseguia, não tinha voz nem força para fazer o estudo. Senti falta da sua companhia, mas Deus atendeu as nossas orações e nós estamos aqui de volta, né? E gostaria de deixar uns abracinhos especiais para as nossas aniversariantes. Para você, Cali, querida, aí de São Paulo, que eu te conheci esses dias, aí na SAF da igreja Betel, pastor Samuel. Parabéns para você, que Deus lhe abençoe, não é? Conceda muitos anos de vida. A nossa querida Ayla, que completa aqui da nossa igreja mais um ano de vida hoje. Ayla, que Deus continue abençoando sua vida de forma poderosa. Minha amiga Rívia, esposa do pastor Samuel, como foi bom estar com você aí na sua casa no final de semana próximo, falando às mulheres da SAF Betel. E você que completou, né, mais um ano de vida, que Deus continue fazendo de você um exemplo de dedicação, de perseverança, apesar de algumas limitações, como todas nós temos, mas você tem sido um exemplo para muitas de nós, viu? Inclusive para mim. Que Deus continue te abençoando, minha querida. Toda a SAF da Igreja Betel, um beijinho especial para vocês. Foi uma alegria estar com vocês aí em São Paulo, presencialmente. Queria deixar também alguns abracinhos para algumas queridas que nos acompanham. Elines, irmã da nossa querida Evelyn, né? Aí da cidade de Meleiro, em Santa Catarina. Um abracinho, querida, para você. Que Deus continue te abençoando, inclusive na educação das suas filhas. Dona Edith Nova Lima, aí sempre conosco de Minas Gerais. A Zezinha, né, Zezinha? Zezinha, se Deus nos permitir, e se eu não estiver enganada aqui, nesse cérebrozinho, o último final de semana de outubro estaremos aí em Baiti, viu? No Paraná, eu e o pastor Daniel. Se Deus nos permitir, falando para as mulheres, ele pregando no aniversário aí da igreja. Então, Zezinho, um abracinho especial para você, né? A convite da nossa querida Cida, presidente sinodal, e pastor Hélio. Um abracinho para você também, Cida. Estamos aguardando por esse tempo precioso. Mercedes e Vânia também, ó. Abracinho e beijinho para vocês. Elisângela, querida, aí de Itajubá, Minas Gerais. Meu marido esteve aí, não foi? Quem sabe um dia a gente se encontra, todas as meninas aí de Itajubá, né? Não só a Elisângela, mas na pessoa dela, para todas vocês também. Quem sabe um dia a gente faz um encontro aí pessoalmente, né? Presencialmente. É só convidar que a gente se organiza e vai. Vanessinha, um abracinho para você, Vanessa. Iraci, querida, Santa Catarina, um abraço para você também. Silene Jeane de Itapeva, queridas do coração, né? Nossa amada Silvia Helena, nossa presidente sinodal amiga, que vocês fazem parte. Deus continue abençoando a vida de vocês. Nossa querida Sandra e a Evelyn também, aí da
da nossa igreja em São Paulo, juntamente com a Ana, da Ebenezer, um abracinho especial, e todas que nos acompanham, Jailda, Carlúcia, Giovana, Maria, Jerusa, Mirande, tia Dercy, eu tenho um monte de tia, o privilégio de tê-las me ouvindo, né? Parece que a gente está tão pertinho, tia Linda, tia Dália, tia Vane, que Deus continue abençoando a vida de vocês, fico muito feliz de saber, juntamente com Sônia aí que tem nos ouvido, né? Professora Joanice, Jace, que alegria poder ter todas vocês aí conosco também. Fernanda, um abracinho para você, que sempre nos acompanha, mandou um recadinho. Sueli, de Aracaju, Alzenira, Semilda, para você também aí, Edilene, Jussara, lá da região norte, né? Temos muitas Jussaras, todos vocês que são Jussaras nos acompanham. Sandra, de Estância aí, do estado de Sergipe, Vânia de João Pessoa, um abracinho especial para você. Sinara e Rosângela, sempre conosco na audiência, representando as meninas aí de Teresina, Pissarreira. Também quero deixar um abracinho para a Miriam, né, Miriam? Obrigado pelo apoio na cozinha comigo, firme e forte aí, ajudando os nossos adolescentes que estão indo para o Reupa Sul, se Deus nos permitir, aí no Paraná. Obrigada, Miriam. Todos que estiveram conosco fazendo aquele delicioso almoço para encaminhar os nossos adolescentes para ouvirem da palavra do Senhor. Abraço especial para vocês que são homens e nos acompanham. Marcelo, Ricardo, Lucas, olha, são muitos homens que têm nos acompanhado. Um abracinho especial para vocês também. E todos vocês que estão nos ouvindo, que Deus em Cristo lhes abençoe. Recebam as flores aqui do meu jardim e eu aguardo por você, se Deus nos permitir, na próxima semana. Até lá!